Nossa palestrante de hoje é a ministra Paula Aguiar Barbosa, ministra de segunda classe da carreira de diplomata do MRE, atualmente chefe de coordenação geral de negociações comerciais extra-regionais do MRE, unidade responsável pelas negociações comerciais do Mercosul com a União Europeia, EFTA, Canadá, Coreia do Sul e demais frentes negociadoras em curso. Já serviu a Embaixada do Brasil em Lima, em Tóquio, e na missão do Brasil junto à União Europeia em Bruxelas. No período em que atuou em Brasília, participou de negociações para a formação da Área de Livre Comércio das Américas, ALCA, dos acordos com os países da Comunidade Andina. Participou também de negociações de subsídios e medidas compensatórias de agricultura e de medidas sanitárias e fitossanitárias no âmbito da OMC. Ministra, muito obrigada mais uma vez pela apresentação, pela participação, e agora a live é toda sua. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos, pela disponibilidade, pelo tempo de estar aqui hoje assistindo a essa palestra. Eu gostaria de agradecer o convite da São Paulo Chamber e do CCX, e gostaria de agradecer especialmente as palavras de boas-vindas do presidente, do vice-presidente, do São Paulo Chamber e do CCX. E também a Glória por estar coordenando hoje, fazendo a mediação dessa palestra. E gostaria de mandar um abraço especial à embaixadora Irene Vidagala. Gostaria de dizer à senhora que a senhora sempre foi um motivo de admiração para todas nós da carreira. Eu acho que eu estou contribuindo um pouquinho para o aumento de mulheres no time negociador brasileiro. Hoje o time negociador no Itamaraty eu coordeno cerca de 35 diplomatas. Talvez quase metade já sejam mulheres. E dos outros ministérios, eu acho que o nosso grupo deve aí alcançar mais ou menos umas 70, 75 pessoas, se nós considerarmos todos os ministérios juntos. Ou seja, a cada viagem que nós fazemos para negociar um acordo comercial, normalmente nós temos de 12 a 14 grupos negociadores e vamos com uma equipe de 60 a 70 pessoas. Bom, minha ideia hoje é dar um apanhado geral aos senhores do que nós estamos fazendo, do estágio de cada negociação hoje em que o governo brasileiro está diretamente envolvido. E eu fui informada de que logo depois nós teremos um espaço para perguntas, e aí eu deixo os senhores à vontade para fazerem, então, as suas perguntas. Então, como já foi citado na apresentação, meu nome é Paula Barbosa, eu chefio a Coordenação Geral de Negociações Comerciais Extra-Regionais do Itamaraty. Essa unidade, ela hoje é responsável por todas as negociações fora do ambiente ALAD. Então, hoje eu não estarei falando das negociações do Mercosul, estrito sensu, nem do Mercosul com a América Latina. Eu vou me focar mais nas negociações extra-regionais, e que, na verdade, como os senhores sabem, são as negociações hoje que têm, vamos dizer, tem tido um espaço na imprensa cada vez maior. A nossa política de abertura comercial brasileira, ela sofreu, digamos assim, uma guinada a partir de 2016, quando nós retomamos as negociações do Mercosul com a União Europeia. Desde então, o governo passou a adotar uma política comercial muito mais ofensiva na área extra-regional. E muitas vezes me perguntam, mas por que houve essa guinada do governo brasileiro? E a resposta é muito simples, por pressão dos senhores, do setor privado brasileiro. Foi o setor privado que começou a pressionar cada vez mais o governo pela abertura, pelo aumento da facilidade na importação de bens e custos mais baixos, sempre sinalizando a necessidade de haver um aumento de competitividade interna, de haver uma maior integração nas cadeias de valor produtivo e de ter, claro, também um melhor acesso para suas exportações. O isolamento do Brasil nas últimas décadas em relação ao resto do mundo realmente impôs um alto custo para as empresas brasileiras. As tarifas de importação, que são, no caso brasileiro, relativamente mais altas se comparadas às tarifas do mundo desenvolvido, já não garantiam e nem garantem mais a proteção do mercado doméstico para o produtor nacional.
Os senhores sabem que o mercado brasileiro passou a ser invadido por produtos de outros países e de outras regiões que, por serem mais competitivas que o Brasil, conseguiam e conseguem cada vez mais entrar no mercado brasileiro a preços mais baixos, ainda que eles tenham que pagar as altas tarifas de importação do Brasil. Então, promover a abertura comercial e a modernização do parque industrial brasileiro passou a ser uma prioridade, um imperativo para o governo brasileiro. Essa estratégia, ela foi fortalecida durante a gestão Temer e se aprofundou ainda mais no atual governo, no governo do presidente Jair Bolsonaro. Os senhores sabem que hoje, com a paralisia das negociações da OMC, a forma mais eficiente de garantir a liberalização comercial se dá pela negociação de acordos bilaterais de comércio. Esses acordos, eles, na verdade, não têm apenas a função de liberalizar mercados, mas há outros componentes igualmente importantes para o governo brasileiro. O primeiro deles, como eu já disse, é a liberalização do mercado de bens, mas também dos mercados de serviços, investimentos e compras governamentais. Nessas negociações, nós temos muita preocupação em resguardar as sensibilidades brasileiras e também guardar espaço para a realização de políticas públicas. O segundo objetivo desses acordos comerciais é a obtenção de contrapartidas em terceiros mercados, para que os exportadores brasileiros consigam equalizar as condições de competição que seus principais concorrentes têm nesses países. E o terceiro objetivo, igualmente importante, é atualizar os marcos regulatórios brasileiros. Além das reformas, como o senhor Roberto Ticulati citou, as reformas internas que o Brasil tende a encarar e conseguir deixar para trás, ultrapassar, nós temos também que trazer para o país as melhores práticas do mundo desenvolvido. Seja em facilitação de comércio, em cooperação aduaneira, em legislação sobre transparência, enfim, é uma série de normativa que o atraso regulatório hoje representa o que nós comumente falamos de custo Brasil. Na minha coordenação, hoje, nós temos 3 blocos de acordos ou diálogos. O primeiro bloco são os acordos que nós já concluímos. O segundo são os acordos que estão em negociação hoje, e o terceiro bloco são os diálogos que podem se converter em novas frentes negociadoras no futuro próximo. Entre os acordos já firmados e inclusive vigentes, muitos dos quais vigentes, nós temos os acordos de preferência tarifárias com a Índia, com a SACU, que é a União Aduaneira da África Austral, da qual fazem parte a África do Sul e a Namíbia. Temos os acordos de livre comércio com Israel, Palestina e Egito. E, claro, nós temos os acordos recém-concluídos com a União Europeia e com a EFTA. Para começar, acordo por acordo, para que os senhores possam, eventualmente, inclusive, ter dúvidas ou ter perguntas mais à frente durante a apresentação, eu vou, então, fazer um repasse de cada um deles. O Acordo de Preferências Tarifárias Mercosul-Índia, ele foi assinado em 2005 e entrou em vigor em 2009. Ele é um acordo basicamente centrado em bens. Então, suas disciplinas naturalmente serão ligadas à regra de origem, a salvaguardas e à solução de controvérsias. Esse é um acordo de abrangência muito limitada, ele prevê preferências fixas de 10%, 20% e 100% para apenas cerca de 500 linhas tarifárias para cada lado. Por isso, tanto o Brasil e o Mercosul quanto a Índia têm a clara percepção de que há uma necessidade de expandir esse acordo comercial. Ele não reflete, ele está muito aquém das possibilidades de comércio, de investimento e de trocas em geral entre as partes. O interesse nosso do Brasil é expandir esse instrumento a tal ponto que ele chegue muito próximo ao formato de um acordo de livre comércio, de novo, resguardando as sensibilidades, as maiores sensibilidades do setor privado brasileiro. A Índia, ela tem dado demonstração nos últimos 6 meses, há quase um ano, de que estaria aberta a seguir numa linha de negociação de um acordo mais próximo a um acordo de livre comércio.
Então, hoje, no Mercosul, nas diversas videoconferências que nós mantemos com os parceiros do Mercosul, um dos pontos de diálogo entre nós é justamente como expandir o acordo Mercosul-Índia. O segundo acordo que nós temos vigente é o Acordo de Comércio Preferencial entre o Mercosul e a SACU, que é a União Aduaneira da África Austral. O instrumento foi assinado em 2008 e está vigente desde 2016. Também é um acordo de baixa cobertura e com poucas disciplinas focadas em bens. Basicamente, a oferta de cada lado cobre 1.000 linhas tarifárias, com margens de preferência de 10%, 25%, 50% a 100%. Margens de preferências, é claro, são os descontos que nós damos sobre as tarifas de importação. Os blocos Mercosul e SACU, eles hoje estão envolvidos em diálogo voltado basicamente a aperfeiçoar a administração desse acordo, as regras de funcionamento do acordo. Além dos acordos de preferências tarifárias, preferências fixas, nós temos também os acordos de livre comércio, com Israel, Palestina e Egito. Foram os primeiros acordos de livre comércio do Mercosul com parceiros extra-regionais, com ampla cobertura de volume de comércio e de linhas tarifárias. Mas esses acordos também, eles são centrados no mercado de bens. E por isso eles têm disciplinas mais simples e sumamente focadas nessas trocas comerciais de bens. No caso de Israel, há dispositivos que vão um pouquinho além, por exemplo, sobre empresas estatais e política da concorrência. No caso de Israel, o Acordo de Livre Comércio foi assinado em 2007 e está vigente desde 2010. A cobertura é elevada, é de mais de 92% para cada parte. Israel e Mercosul hoje estão negociando a ampliação da cobertura do acordo. A nossa ideia é tentar chegar a quase 100% de cobertura para cada lado. Isso porque em 2019 nós completamos todo o período de liberalização do acordo, ou seja, todas aquelas linhas tarifárias que fizeram parte do acordo Mercosul-Israel hoje já estão livres de tarifa. Então, é como se o acordo tivesse completado totalmente seu objetivo. Então, a ideia é ir além do que nós já temos hoje. O acordo com a Palestina, ele foi assinado em 2011, mas ele ainda não está em vigor. Só o Brasil ratificou esse acordo pelo lado do Mercosul. Ele contém disciplinas muito semelhantes ao acordo com Israel. E a cobertura do acordo Mercosul-Palestina já é de praticamente 100% do comércio entre as partes, à exceção de pouquíssimas linhas tarifárias de lado a lado. Com o Egito, o Mercosul assinou o acordo em 2010. E para o Brasil ele está vigente desde 2017. Também é um acordo do tipo mais antigo, focado no mercado de bens, e com disciplinas diretamente ligadas a bens, como regras de origem, defesa comercial, e naturalmente tem o sistema de solução de controvérsias do acordo. Quando o acordo entrou em vigor, imediatamente 63% das exportações brasileiras para o Egito foram desgravadas. Nos próximos 6 anos, nós teremos 99% do universo tarifário do Mercosul desgravado. E, do lado inverso, 97% das exportações do Egito também estarão desgravadas para o Brasil. Agora eu gostaria de entrar nos acordos, digamos, que são os acordos que mais que terão maior impacto nas economias do Mercosul, que são os acordos recém-concluídos com a União Europeia e com a EFTA. Esses acordos, como os senhores sabem, representaram uma mudança de paradigma nas negociações extra-regionais. Por primeira vez, o Mercosul negociou acordos modernos de livre comércio, que englobam compromissos de liberalização não só do mercado de bens, mas também dos mercados de serviços, investimentos e compras governamentais. Os acordos também implicam disciplinas modernas de propriedade intelectual, de indicações geográficas, de facilitação de comércio, medidas sanitárias, barreiras técnicas, defesa comercial, empresas estatais, desenvolvimento sustentável, e eu poderia ficar aqui falando mais um tempo de todas as disciplinas que esses acordos mais modernos incluem.
E pelo tamanho e pela importância dos blocos econômicos envolvidos, espera-se um impacto significativo desses acordos quando eles entrarem em vigência. No caso do Mercosul, União Europeia, as negociações duraram cerca de 20 anos, com períodos longos de interrupção das negociações. Eu costumo sempre brincar dizendo que eu comecei nessas negociações em 2001. Eu era solteira e não tinha filhos. Quando nós conseguimos concluir essas negociações, eu já estava casada por segunda vez e com 3 crianças. Então, para os senhores terem a dimensão do que é também para o negociador brasileiro ter estado envolvido tantos anos em negociações comerciais do tipo mais antigo, e nós pudemos ver a passagem ao longo desses últimos tempos, a construção do consenso aqui no Brasil em direção a um processo maior de abertura e de liberalização comercial efetivo. Esse acordo ele foi concluído em junho do ano passado, o acordo com os europeus. Mercosul e União Europeia representam um PIB de cerca de 20 trilhões de dólares, aproximadamente 25% da economia mundial, envolvendo mercados de quase 800 milhões de pessoas. O acordo, quando entrar em vigor, vai constituir uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. Esse acordo tem 2 pilares, o pilar político de cooperação e o pilar comercial. Hoje, nós estamos envolvidos em superar as últimas pendências técnicas do acordo e estamos finalizando, esperamos que possamos finalizar agora, no mês de julho, ou no mais tardar, no início de setembro, a revisão formal e jurídica dos acordos. Depois dessa revisão formal e jurídica, dos acordos não, dos capítulos do acordo e de seus anexos. Depois que nós finalizarmos a revisão formal e jurídica, esse acordo será traduzido para todas as línguas oficiais das partes e logo depois será encaminhado para assinatura e ratificação. No Mercosul, o acordo poderá entrar em vigência bilateral para cada sócio individualmente. Na UE, o acordo tem que ser ratificado não só pelo Parlamento Europeu, mas também pelos 38 parlamentos nacionais e regionais da União Europeia. Apenas a parte comercial do acordo pode entrar provisoriamente em vigência após a ratificação pelo Parlamento Europeu. Antes do acordo, apenas 24% das exportações brasileiras, em termos de linhas tarifárias, entravam sem gravames na União Europeia. Após a desgravação, 92% de nossas exportações e 95% das nossas linhas tarifárias entrarão livres de tarifas na União Europeia. O Mercosul, do lado contrário, liberalizará 91% das importações das linhas tarifárias originárias da União Europeia. Com a vigência do acordo, produtos de grande interesse do Brasil terão suas tarifas eliminadas. Como os senhores sabem, a União Europeia liberalizou 100% do seu mercado industrial para o Mercosul. No caso dos produtos agrícolas, nós entraremos livres de tarifas, também vários produtos agrícolas de interesse estratégico entrarão sem tarifas, como, por exemplo, suco de laranja, café solúvel, frutas. Em outros casos, de maior sensibilidade para a União Europeia, esses produtos entrarão sob cotas tarifárias, como é o caso de carnes, de açúcar, de etanol. O acordo também garantirá acesso efetivo a diversos segmentos de serviços na Europa, entre eles comunicação, construção, distribuição, turismo, serviços financeiros, profissionais e transportes. Em compras públicas, as empresas brasileiras poderão competir com outras empresas no mercado da UE, que hoje é estimado em 1,6 trilhão de dólares. Há também no acordo regras para redução de custos e dos prazos também dos trâmites de importação, exportação e trânsito de bens, que refletem compromissos em matéria de facilitação de comércio. Os senhores deverão acompanhar na imprensa toda essa questão em torno da preservação da Amazônia e da mudança do clima, mas eu assevero aos senhores que o acordo ele lida diretamente com essas questões por meio do capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável. Esse capítulo reitera compromissos brasileiros com a proteção não só do meio ambiente, mas também de condições de trabalho.
Ele seguia pelos compromissos da Organização Internacional do Trabalho, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, da Convenção de Paris, entre vários outros instrumentos multilaterais. Segundo as estimativas do Ministério da Economia, o acordo representará um incremento de PIB de cerca de 88 bilhões em 15 anos e um aumento de investimentos da ordem de 113 bilhões. Com relação ao comércio bilateral, exportações brasileiras para a UE apresentariam ganhos de quase 100 bilhões até 2035. Então, senhores, tem a dimensão do impacto de um acordo como esse sobre as economias do Mercosul. No caso do acordo Mercosul com a EFTA, que é a zona de livre comércio integrada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, as negociações foram lançadas em 2017 e concluídas em agosto do ano passado. Então, os senhores podem ver que em pouco mais de 2 anos, o Brasil e o Mercosul foi capaz de iniciar e concluir negociações com um bloco desenvolvido como a EFTA. O acordo recém-concluído, ele vai reunir 2 regiões que respondem por cerca de 280 milhões de consumidores e um PIB de mais de 3,7 trilhões de dólares. Cada país da EFTA apresentou uma oferta individual de acesso a mercados ao Mercosul, isso pela configuração que tem a EFTA. Mas o Mercosul apresentou uma lista de bens único, uma oferta única. Nós temos um alto grau de cobertura, tanto em termos de comércio quanto de linhas tarifárias nesse acordo, maior, inclusive, do que o acordo que foi firmado com a União Europeia. No setor industrial, a EFTA eliminará 100% das tarifas de importação, no momento zero de disparo do acordo. No momento de entrada em vigor, já 100% das tarifas no setor industrial e pesqueiro estarão liberalizadas. O acordo proporcionará acesso preferencial imediato a vários produtos de interesse estratégico também da agricultura brasileira, por meio ou de acesso livre de tarifas ou por meio de concessões parciais, sejam cotas tarifárias, sejam preferências fixas. Segundo, de novo, estimativas do Ministério da Economia, o acordo representará um incremento de PIB da ordem de 5,2 bilhões ao longo de 15 anos e aumento de 6 bilhões nas exportações brasileiras. Espera-se um incremento de investimentos do Brasil da ordem de 5 bilhões. Esse primeiro bloco a que eu acabo de me referir, como eu disse antes aos senhores, era o bloco dos acordos que nós, governo brasileiro, já concluímos. O segundo bloco de negociações sob responsabilidade da minha coordenação se refere às frentes negociadoras hoje em curso. Nós temos hoje 4 frentes negociadoras, com o Canadá, com a Coreia do Sul, com o Líbano e Singapura. Das 4 frentes, como os senhores devem imaginar, de menor complexidade é a negociação com o Líbano, que é um país com o qual nós estamos negociando um acordo muito focado ao acesso ao mercado de bens. As negociações com os outros 3 países já cobrem amplo espectro de temas e têm forte inspiração no acordo abrangente e progressivo para a parceria transpacífica, o chamado CPTPP, que é considerado hoje um acordo de última geração entre os acordos comerciais. A negociação com o Canadá, ela foi lançada em 2018. É uma negociação muito complexa que envolve hoje 20 grupos de negociadores. Quando nós começamos, acho que havia em torno de 25 ou 26 grupos. Entre as negociações em curso, essa é a que está, junto com o Líbano, está em estágio mais avançado. O objetivo do Mercosul seria finalizar essa negociação no final desse ano, de 2020, mas com a pandemia, como era de se esperar, houve atrasos no cronograma de negociações. O acordo cobrirá futuramente compromissos tanto no mercado de bens, quanto também em compras governamentais, serviços e investimentos, e terá uma ampla gama também de disciplinas em matérias regulatórias.
Trata-se do primeiro acordo em que o Mercosul negociará serviços e investimentos por meio de lista negativa, o que demanda maior cuidado e maior esforço da equipe negociadora. Nós esperamos que esse acordo também facilite eventuais tratativas comerciais que nós venhamos a ter com os Estados Unidos e com o México, uma vez que várias das disciplinas que nós estamos negociando com os canadenses se inspiram no USMCA, que é o acordo sucessor ao NAFTA. Além do Canadá, nós estamos negociando também um acordo de livre comércio com a Coreia do Sul. Essas negociações elas foram lançadas em 2018 e têm avançado em ritmo lento até o presente. Houve apenas um intercâmbio de ofertas de bens e de compras governamentais. Nós ainda estamos por fazer o primeiro intercâmbio das ofertas de serviços e estabelecimento. Essas ofertas ainda serão negociadas por meio de lista positiva. Entre os principais desafios do processo negociador com a Coreia estão, é claro, a alta competitividade do país nos setores automotivo, eletroeletrônico, têxtil, de máquinas e equipamentos, conjugada essa alta competitividade com um forte protecionismo no setor agrícola. Esse protecionismo ele acaba se traduzindo no uso recorrente de salvaguardas especiais agrícolas, em picos tarifários, e em forte resistência a compromissos em matéria sanitária. Com a pandemia e as diferenças entre as expectativas de lado a lado, as negociações não puderam seguir no ritmo esperado. Nós estamos agora em conversações com sul-coreanos para vermos um momento de retomada dessas negociações. Com Singapura, as negociações foram lançadas em 2018 e foi realizada apenas uma rodada presencial até o presente. Mas isso não quer dizer que as negociações não tenham avançado. Elas vêm avançando sim, mas vêm avançando por meios virtuais. E isso tem ocorrido justamente em função da baixa sensibilidade desse acordo para cada parte. No Mercosul, há um interesse nas áreas de serviços e investimentos e uma aproximação crescente do país com a ASEAN. Na verdade, a principal sensibilidade do Mercosul nesse acordo é a negociação de regras de origem. Nós temos uma forte preocupação de que haja regras de origem suficientemente rigorosas para evitar e impedir qualquer triangulação de comércio asiático para o Brasil. Com o Líbano, como eu já me referi antes, as negociações elas têm avançado em ritmo muito rápido, ainda que nós tenhamos feito apenas uma rodada negociadora, que foi em outubro de 2019. Na ocasião, foi possível concluir a maior parte dos textos negociadores. Há uma alta complementariedade entre as economias e, como eu disse, uma baixa sensibilidade. Infelizmente, em razão da crise do coronavírus e também em função de transições de governo, nós ainda não pudemos agendar a segunda rodada negociadora, mas nossa expectativa é de alcançar uma conclusão muito rápida dessas negociações. O terceiro e último bloco de temas que estão sob responsabilidade da Coordenação Geral de Negociações Comerciais Extra-Regionais são os diálogos exploratórios. Antes do lançamento de negociações propriamente ditas, o Brasil e seus parceiros iniciam uma fase de diálogo exploratório, que é um diálogo muito mais focado em relação aos parâmetros e ao mandato negociador dos acordos. Nessa fase, cada parte indica ao outro lado quais são os seus interesses ofensivos, defensivos e quais os assuntos de que não pretende tratar de forma alguma no acordo. Então, é um momento importante para que ambos os lados possam decidir se efetivamente querem se engajar numa negociação comercial. Algumas contrapartes nessa fase podem exigir, por exemplo, que haja um estudo prévio de impacto do acordo.
No último mês, ainda durante a pandemia, o Mercosul concluiu o seu diálogo exploratório com o Vietnã. E nós estamos por submeter uma proposta de diálogo exploratório à Indonésia, agora nos próximos meses. Nosso objetivo é também finalizar o diálogo exploratório com a Indonésia. O fato de nós finalizarmos um diálogo exploratório, seja com o Vietnã, seja com a Indonésia ou com outro país, não quer dizer que nós vamos lançar imediatamente a negociação comercial. Nós avaliaremos os resultados desse diálogo exploratório e, conforme as capacidades das equipes negociadoras e conforme o interesse nacional, o interesse estratégico nacional e do Mercosul, nós decidimos, então, se estamos aptos ou não a fazer o lançamento das negociações comerciais. Hoje, dentro do Mercosul, a nossa ideia é não tomar mais de 2 anos a 3 anos numa única negociação comercial. Então, esse prazo entre o início de uma negociação e sua conclusão, ele faz parte da nossa programação interna em relação aos vários países com os quais nós estamos negociando. E essa pandemia afetou bastante as nossas expectativas em relação a esse programa que nós teríamos nos próximos anos para seguir, para completar. Entre os países com os quais nós temos interesse em lançar diálogos exploratórios, proximamente estão, é claro, os Estados Unidos, o Japão e o Reino Unido. Nós temos atualmente diálogos setoriais com os Estados Unidos relativos a boas práticas regulatórias, facilitação de comércio e comércio eletrônico. Com o Japão, nós viemos sinalizando já há algum tempo sobre o interesse de iniciar esse diálogo exploratório, tão logo o país asiático esteja pronto a fazê-lo. No caso do Japão, há necessidade adicional de realizar um estudo de impacto prévio. E com o Reino Unido, como os senhores sabem, com a saída da União Europeia, será necessário que o Mercosul lance negociações para que nós possamos ter condições privilegiadas, manter e até ampliar o acesso privilegiado àquele mercado. Então, como os senhores puderam observar, é muito intensa a agenda de negociações extra-regionais da política comercial brasileira. A crise do coronavírus teve um impacto importante, mas isso não quer dizer que nós paramos totalmente as nossas negociações. Elas foram, claro, tiveram seu ritmo muito afetado, mas nós ainda mantemos negociações semanais, seja por via eletrônica, por e-mails, seja por videoconferências, com a maioria, pelo menos, desses parceiros comerciais. Eu prefiro agora dar por concluída a minha apresentação para dar espaço, então, para os senhores fazerem perguntas. Muito obrigada pela oportunidade de expor um pouco do nosso trabalho diário nessa área de negociações comerciais. Ministra Paula, muito obrigada pela explanação. Vamos agora, então, iniciar a sessão de perguntas e respostas. Nós recebemos diversas perguntas pela ficha de inscrição, a gente não tem como responder todas elas, então nós fizemos algumas seleções. Ministra, a Regina Terezinho, diretora da Sindasp, pergunta: qual a previsão da entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia? Muito obrigada pela pergunta. Como eu disse aos senhores, nós estamos finalizando algumas pendências técnicas do acordo e fazendo a revisão formal e jurídica. Esse processo de revisão formal e jurídica é um processo longo, bastante criterioso, em que estão envolvidos um conjunto de advogados de parte a parte. Nós pretendemos, a expectativa inicial seria finalizar agora em julho, todo esse processo de revisão formal do acordo. Se não for possível, os senhores sabem que o lado europeu entra em férias e nós deveríamos retomar no início de setembro.
Então, eu diria que entre julho e setembro nós devemos terminar esse processo de revisão formal. Esse acordo tem que ser rapidamente traduzido para todas as línguas das partes, e nós temos a expectativa, junto com a Comissão Europeia, de haver a assinatura desse acordo até o final do ano, ainda durante a presidência alemã da União Europeia. Tá ótimo, muito obrigada, ministra. A outra pergunta veio do Mauro Oiticica Laviola. Ele é sócio-gerente da AEB, Associação do Comércio Exterior do Brasil. Por que o governo não liberou as cestas de desgravação dos acordos? Ele está falando do acordo com a EFTA, não é isso? Porque nós... Bom, em geral, nós efetivamente, há uma série de acordos que já foram disponibilizados na página do MRE. Em relação aos anexos de bens, nós ainda não colocamos na página, porque, como eu disse antes, há detalhes técnicos que estão sendo revistos ou precisados, e nós só colocaremos na rede quando ambos os lados estiverem totalmente conformes, de acordo com o que foi negociado nessas tabelas. Em alguns casos, por exemplo, no caso da EFTA, a EFTA só aceita disponibilizar todos os textos na sua página web quando absolutamente tudo estiver negociado, o que não aconteceu no caso da União Europeia. No caso da União Europeia, os senhores já são capazes de acessar os outros capítulos negociadores, só não conseguem ainda acessar a parte do anexo de bens. Basicamente, então, a resposta a essa pergunta é porque nós estamos ainda finalizando alguns detalhes técnicos, como, às vezes, um preço de referência específico, detalhar se é FOB, se é CIF, esse tipo de detalhamento ainda está acontecendo. Obrigada, ministra. Uma outra pergunta ainda do senhor Mauro Laviola, da AEB. Por que o Mercosul busca um acordo de livre comércio com Singapura, cujas tarifas de importação são 99% igual a zero? A minha resposta para ele é o seguinte: hoje o Mercosul não está focado apenas em bens mais. Isso foi a nossa racionale desde que o Mercosul foi formado, nós viemos com essa racionale muito focada em bens. Hoje o Mercosul, felizmente, abriu um pouco o leque de interesse, bastante o leque de interesse, e passou a mirar em outros temas, como investimentos, como serviços, como marcos regulatórios. E também nós pretendemos usar Singapura como uma porta de entrada na ASEAN. Tem essa importância também. Além de ser um país referência como marco regulatório em várias áreas, por exemplo, de facilitação de comércio e de cooperação aduaneira. Para o Mercosul, esse é um acordo de baixa sensibilidade se nós conseguirmos lidar de forma bem-sucedida com a questão de regras de origem. Se houver um controle, que é o nosso objetivo, de regras, de conseguir obter regras de origem sólidas para impedir triangulação de comércio, esse acordo é um acordo de conclusão rápida, de colheita rápida e que vai trazer benefícios, sim, inclusive de cooperação técnica para o Brasil. Obrigada, ministra. Uma outra pergunta, então. Fabiano Batista da Silva, sócio proprietário da Terra Moriá Limitada, pergunta: como identificar compradores e oportunidades de negócios? Bom, nós temos uma rede de SECONs pelo mundo, né? E a Apex Brasil joga um papel, eu acho, fundamental para as empresas brasileiras. Nós temos agora, recentemente, tentado desenvolver um trabalho da Apex de parceria no sentido de, tão logo nós concluamos um acordo comercial, a Apex entraria fazendo a divulgação e tentando apoiar o máximo possível as empresas brasileiras nesses contatos no exterior. Um dos aspectos, às vezes, quando nós concluímos acordos comerciais,
Depois de um tempo, nós vamos analisar o quanto das empresas brasileiras estão usando esses acordos comerciais. E é muito frustrante para a equipe, para o governo, ver que muitas das vezes as empresas estão indo por fora do acordo. E, na minha visão particular, elas estão indo por fora do acordo por desconhecimento. Porque muitas dessas empresas já vêm adotando hábitos de exportação ou certificados de origem, os mesmos certificados de origem há décadas. E, às vezes, a própria empresa não tem ideia de que o custo de mudança de um certificado, às vezes, é muito baixo e vai representar um corte de tarifa muito importante. Agora, nós, como governos, também temos que fazer a nossa meia-culpa, no sentido de que há um papel nosso de atuação aí, de maior divulgação para a empresa brasileira, sim, para ela poder auferir o benefício desses acordos, porque senão o nosso trabalho realmente não vai estar sendo eficiente se lá na ponta nós não chegarmos na empresa brasileira. Certo, obrigada, ministra. Uma outra pergunta aqui do Paulo Teixeira. Seria possível comentar sobre a atual situação da Argentina com relação a esses acordos comerciais? Uhum. Bom, essa tem sido uma pergunta recorrente nas nossas apresentações mais recentes, e eu diria que houve já muitas matérias desencontradas na imprensa a esse respeito. Antes de mais nada, o Mercosul é para o Brasil um projeto amplo que envolve vários aspectos que vão além do aspecto comercial. Tem um aspecto político, cultural, social, enfim, livre trânsito de pessoas. Então, as matérias que dizem que o Mercosul acabou, ou frases assim de impacto, os senhores têm que desconfiar bastante dessas matérias. Nós seguimos trabalhando com os nossos sócios, que são sócios estratégicos para o Brasil e permanecerão como sócios estratégicos, ainda que haja mudança de governos e de orientação em cada parte. Nós temos aí quase 20 anos de Mercosul, então é natural que haja mudanças e divergências, às vezes, entre as partes em relação a algum aspecto da política comercial e da política econômica comum. Nós, ao longo desses anos, desde que o Mercosul foi criado, nós lidamos normalmente com essas mudanças de governo e vamos tentando ultrapassar essas diferenças de opinião e tentando acomodar dentro do arcabouço da normativa do Mercosul. E é exatamente o que nós temos feito. A Argentina recentemente sinalizou uma pequena mudança de orientação na parte de negociação de apenas alguns acordos, não foram todos, mas apenas alguns acordos ela sinalizou uma maior sensibilidade. Então, em relação a esses acordos para os quais ela sinalizou uma maior sensibilidade, nós estamos discutindo como os 4 poderão continuar a negociar, preservando as sensibilidades de cada parte. Então, para que os senhores tenham presente, todas as semanas nós mantemos videoconferência com todos os nossos parceiros sobre todas as frentes comerciais. E em cada uma, nós estamos verificando o interesse, a mudança de posição ou não do governo argentino, mas eu posso dizer aos senhores que o governo argentino tem sido muito cooperativo, não há divergências em termos técnicos nossos, no dia a dia técnico, negociador, há diferenças de opinião, mas não há, vamos dizer, uma quebra de paradigma, não. Nós temos trabalhado de modo a fazer acomodação, como já fizemos no passado. Eu me recordo que houve um momento muito semelhante, eu era uma jovem diplomata, e que nós também tivemos que fazer acomodações essas que depois foram, inclusive, superadas. Obrigada, ministra. A próxima pergunta é do senhor Mário Roberto Branco, da ABNE.
Considerando o total desinteresse do setor produtivo do Brasil, cujos prejuízos já foram demonstrados, quando o governo brasileiro paralisará definitivamente as negociações com Coreia do Sul e com Singapura? Olá, Mário, bom dia. Saudade de vê-lo em reuniões de forma presencial e de nós estarmos juntos nessas viagens de negociação. Mário, nós, como governo brasileiro, entendemos a pressão de vários setores e a preocupação de vários setores em relação a essas negociações com países tão competitivos quanto a Coreia. Em relação a Singapura, nós reiteramos a nossa preocupação com as regras de origem. Eu entendo que para o setor brasileiro, as regras de origem, são nas regras de origem que devem estar as preocupações de negociação por parte do governo. Em relação à Coreia do Sul, como eu expliquei antes, as negociações elas têm avançado a ritmo lento. Há uma preocupação muito forte nossa em relação a alguns setores, e o seu setor é um deles, justamente pela alta competitividade da Coreia do Sul. E nós temos uma preocupação também muito forte em relação ao equilíbrio negociador, ao que nós, como Brasil, poderemos alcançar. Então, hoje, o governo brasileiro está atento a esse equilíbrio negociador e a todas as informações que têm sido trazidas por nós pelo setor privado, inclusive o último estudo de impacto que foi feito. Todos esses elementos, você pode ter certeza que estarão na balança nossa, do governo brasileiro, nos próximos contatos com os sul-coreanos. E, claro, o impacto da pandemia será avaliado também pelo governo. Obrigada, ministra. A professora Vera Torstensen pergunta: sabemos que o princípio de precaução foi o ponto delicado na negociação com a União Europeia. Como esse tema ficou estabelecido no acordo, como não se transformar em barreira protecionista? Olá, Vera. É um prazer saber que você está aqui também. Vera, efetivamente, o princípio da precaução em relação a medidas ambientais e a condições de trabalho foi, talvez, um dos maiores desafios com os quais nós nos deparamos na negociação. Para mim, particularmente, você que é negociadora tarimbada também, sabe, que o tema poderia ter implicações bastante sérias em termos de barreiras não tarifárias no futuro, de imposição de barreira não tarifária no futuro. Então, durante a negociação em Bruxelas, antes do fechamento do acordo, esse talvez tenha sido um dos últimos temas que foi fechado, e basicamente foi fechado por nossa equipe da Coordenação Geral de Contenciosos. Nós fizemos a redação de maneira a tentar impedir que medidas realizadas fora do território nacional possam ser levantadas como justificativa para a imposição de barreiras não tarifárias em outros mercados. Então, a questão da territorialidade relativa ao princípio da precaução para nós no acordo foi um tema muito importante. E nós consideramos também que a redação, você que conhece bastante os acordos da OMC, foi uma redação muito inspirada no acordo, por exemplo, sanitário e fitossanitário da OMC. É uma redação que, se você comparar aos acordos ambientais multilaterais, ela nos dá uma latitude de atuação importante em eventual contencioso que venha a acontecer em torno desse tema. E eu gostaria de te recordar também que o capítulo de desenvolvimento sustentável, ele não é subordinado ao mecanismo de solução de controvérsias, mas, claro, e como você sabe, ele é um elemento importante
de orientação de parte a parte em relação aos temas que estão ali presentes e tem um efeito importante do ponto de vista geral para os países, né? Inclusive como antecedente. Espero, Vera, que eu tenha te respondido. Mas depois a gente pode tomar um café, se você quiser. Obrigada, ministra. Próxima pergunta do Juliano Guiarleta, estudante de Relações Internacionais da UFPB. Podemos colocar gostaria de saber qual é a contrapartida da União Europeia no capítulo mencionado pela embaixadora Paula sobre desenvolvimento sustentável. Há perspectiva de cooperação no compartilhamento de tecnologias sustentáveis, por exemplo? Como eu disse antes, o acordo ele tem dois braços. Ele tem um braço político de cooperação e ele tem o braço comercial. No capítulo de desenvolvimento sustentável, basicamente as duas partes reiteram os seus compromissos já firmados internacionalmente, tá? Não é um capítulo que esteja sujeito a mecanismos de solução de controvérsias e nós não vemos que o Brasil o Brasil reiterou compromissos já assumidos. E nós consideramos que, em vários aspectos, as credenciais brasileiras vão além, às vezes, da performance, do desempenho de alguns países em várias matérias. Então, por exemplo, o que o Brasil tem poupado em termos de emissão de gás carbônico nos últimos anos, pode deixar mas muitos países europeus realmente em condições muito atrás, eles estão às vezes muito atrás em termos de performance em relação ao Brasil. Com isso eu não estou dizendo que nós não tenhamos desafios a vencer, claro que nós temos muitos desafios a vencer, e eu acho que o maior benefício de um acordo como esse, se eu puder te responder, muitas vezes o que estão nos acordos, os maiores beneficiados seremos todas as partes envolvidas, não é apenas a contraparte que está ganhando benefício. Eu acho que todos nós que estamos em comércio internacional hoje sabemos a importância desses temas para os consumidores mundiais. E esses temas, eu queria dizer, não só esses temas de meio ambiente, de mudança do clima e outros temas, por exemplo, como bem-estar animal, são temas presentes em todas as sociedades, inclusive na sociedade brasileira. Cada vez mais vocês podem ver que os consumidores, vocês fazem parte do setor privado e vocês sabem que em termos de responsabilidade da empresa, da marca da empresa, como é importante sinalizar para o consumidor, não só o consumidor internacional, mas o consumidor brasileiro, as boas práticas em relação a esses outros temas que as sociedades vêm nos cobrando. Então, esse é um tema mais geral, que eu acho que é de importância para todas as partes envolvidas aí. Não acho que seja um tema tão de quiprocó como é o tema de acesso a mercados, de tomar lá da cá em relação ao acesso no mercado de bens da outra parte. Obrigada, ministra. A próxima pergunta é da embaixadora Irene Vidagala. Caso possível, agradeceria a ministra Paula que fizesse comentários sobre a capacitação de negociadores brasileiros, se for o caso. Muito obrigada, embaixadora, por essa pergunta. A senhora sabe que nós, no Itamaraty, nós trabalhamos com pouco número de funcionários para uma gama muito ampla de assuntos. E isso não é diferente no departamento econômico, como a senhora deve saber. Então, nós temos uma equipe de em torno de talvez todo o DEC reunido de 40 e poucos negociadores, que tem que lidar com os temas mais variados, como as negociações comerciais bilaterais, como a OMC, como FAO, uma série de temas. Claro que eu, da coordenação geral,
estou sempre interessada em receber mais funcionários e tentando pressionar a chefia para ceder mais funcionários para a nossa área, diretamente. Mas há essa pressão, sim, no Itamaraty, e quando nós podemos, nós nos utilizamos daqueles mecanismos de treinamento que oferecem, por exemplo, sobretudo a Organização Mundial do Comércio. Nossos negociadores, eles vão fazer cursos oferecidos, seja na OMC ou seja em outros continentes, mas também coordenado pela OMC, eles fazem todos aqueles módulos de formação, mas eu acredito que a melhor formação é mesmo a da mesa negociadora. Nós temos treinado vários jovens diplomatas nessas negociações. Normalmente, quando eles entram, eles são monitorados por coordenadores mais experientes, e isso não só do Itamaraty, mas eu vejo isso cada vez mais nos outros ministérios também, essa preocupação em fazer o treinamento dessa geração nova que está entrando e que daqui a 15 anos vai assumir, 10 a 15 anos, vai começar a assumir funções de chefia. Obrigada, ministra. A próxima pergunta é do senhor Michel Labi. Para produtos sensíveis, não podemos tentar um prazo de desgravação maior? Basicamente é isso que nós fazemos. Nós separamos os produtos mais sensíveis para cestas mais longas de desgravação. Nós temos cestas que variam de 0, que é a desgravação imediata, às vezes até 20 anos, dependendo do parceiro comercial. Então, os produtos vão sendo colocados nessas cestas de desgravação, conforme sua sensibilidade. Em alguns casos, eles sequer são postos em cestas de desgravação. Em alguns casos, eles são simplesmente excluídos do acordo, ou eles passam por um tipo de liberalização parcial. O que é liberalização parcial? São tipos de abertura comercial que não vão implicar em tarifa de importação zero no futuro. Nós podemos dar margens de preferências fixas ao produto. Se o produto entra a 35%, ele vai entrar ad eternum a 20%, por exemplo, uma redução tarifária, mas uma redução fixa, em que esse produto nunca vai ser totalmente liberalizado, nunca vai entrar a zero no mercado da contraparte. Nós podemos também colocar esse produto, por exemplo, numa cota tarifária, podemos estabelecer um volume máximo de importação a zero ou a uma tarifa mais baixa, e que quando nós atingimos esse volume de importação, o produto não entra mais. Então, podemos também estabelecer um preço de referência, o produto entra se tiver preço acima desse patamar, se o preço for abaixo desse patamar, ele não entra. Então, são maneiras que nós temos de lidar com as sensibilidades. Claro que a sensibilidade máxima será tratada por exclusão, mera exclusão. Mas, entre a total exclusão e a total abertura, nós temos aí uma gama de mecanismos que podemos utilizar. Daí a importância de consulta ao setor privado. Eu digo que o diálogo com o setor privado foi absolutamente essencial para a conclusão da negociação com a UE e com a EFTA. Para que os senhores tenham a noção, nos momentos de fechamento mais importante, várias vezes eu tive que ligar do celular para o representante da associação para tirar uma dúvida sobre uma regra de origem, sobre uma tarifa ou algo assim, para a gente ter a dimensão exata do que acontece às vezes num subcapítulo ou numa linha muito específica. Muito obrigada, ministra. Mais uma pergunta, Maurício Ortega. Visto que as micro e pequenas empresas são responsáveis por 30% do PIB brasileiro, segundo pesquisa do Sebrae e FGV, gostaria de saber como as microempresas podem se beneficiar com esses acordos. Obrigado. No acordo Mercosul-União Europeia, há um capítulo específico sobre médias, pequenas e microempresas, em que nós tentamos estabelecer uma série de mecanismos
para facilitar a inserção dessas empresas no comércio internacional. Então, há previsão de criação de sites especialmente voltados para elas, em que se definam e que se explique mais facilmente as regras do acordo, como acessar o mercado da contraparte, e há, inclusive, a previsão de comitê que tenha que se reunir regularmente para tentar melhorar e ampliar a inserção dessas empresas no comércio internacional. É natural que elas tenham mais dificuldade, elas dispõem de menos recursos para a contratação de consultores para facilitar essa inserção. Então, nós, como governos, temos sim que trabalhar pela maior inserção dessas empresas. Então, há um capítulo inteiramente dedicado a elas. Eu indico até que o representante que fez a pergunta que ingresse no site do Itamaraty para realmente ler sobre o que foi feito nesse acordo em relação a pequenas e médias empresas. E nós estaremos no momento que o acordo entrar em vigor, haverá um mecanismo de monitoramento para ver quais as principais dificuldades que estão sendo enfrentadas por essas empresas, para que os governos possam trabalhar em prol delas. E aí, eu acho que a experiência da União Europeia vai ser muito importante em termos de aprendizado para o Brasil. Obrigada, ministra. Próxima pergunta, Damares Dávila pergunta: existe um considerável comércio entre o Brasil e os países do norte da África, porém tem sido muito prejudicado pelas tarifas de importação impostas a produtos brasileiros, o que torna nossos produtos não competitivos, comparados com os produtos provenientes da Ásia e da Europa. Existe algum acordo em andamento com os países desta região? Bom, nós temos conversações com os países dessa região, tá? Nós temos acordos quadro assinados em relação a esses países. Alguns deles, eu não sei qual que ele está se referindo exatamente, mas há vários entre eles que têm tido hoje resistências em relação a novas iniciativas de abertura. Foram países que se abriram muito fortemente, por exemplo, para algumas regiões como a União Europeia, e muitas vezes hoje têm sido questionados internamente em relação às políticas que foram adotadas no passado de abertura comercial. Então, nós temos mantido diálogos, temos interesse sim em entrar nesses mercados, claro, sujeitos às limitações em termos de capacidade. Eu disse aos senhores que a equipe toda brasileira deve montar aí a 70, 80 pessoas. Nós temos revisões de acordos importantes, como o EIEFTA, nós temos 4 negociações em curso, 2 diálogos exploratórios em curso, e nós somos apenas 70 pessoas. Então, é um desafio muito importante para o Brasil, há interesse, digamos que nós entramos nessa onda de negociação de acordos bilaterais mais tarde que vários países desenvolvidos. Então, hoje, há uma expectativa muito grande em relação à abertura acelerada em relação a vários mercados, mas nós temos realmente limitantes que têm que ser respeitados, mas há conversas sim. Eu não sei a que país exatamente ele se refere, mas eu imagino, nós temos mantido conversas frequentes com eles. Só para complementar aqui, a Damares, ela se referia a Marrocos, Tunísia e Argélia. Pois é, exatamente o que eu pensava. Em relação à Tunísia, Damares, nós já começamos negociações comerciais com a Tunísia. E nós temos muito interesse de dar continuidade, sim, a essas negociações. Com a Tunísia, nós viemos discutindo um acordo simples, um acordo focado em bens, bastante focado em bens, é um acordo que poderia ser concluído rapidamente. E com Marrocos também, nós sabemos que os produtos brasileiros têm enfrentado tarifas muito altas, eu não sei qual é o setor dela? De casa e construção. Casa e construção. Bom, eu não tenho agora na cabeça as tarifas de casa e construção do Marrocos, mas em alguns casos eu posso dizer a você que lá nós entramos às vezes a 250% de tarifa.
É nesse nível, em alguns casos. Então, a falta de um acordo comercial, sim, está prejudicando as exportações brasileiras. No caso do Marrocos, nós vemos esse questionamento interno forte, eu não sei se você sabe, mas está havendo, inclusive, uma orientação interna de renegociação do acordo do Marrocos, se não me engano, com a Turquia. Eles estão renegociando e têm pressões internas para fazer renegociação com outros parceiros. Então, o Brasil tem sinalizado que é um parceiro disposto a acomodar sensibilidades de parte a parte, que nós poderemos, tão logo possível, seja para o Brasil, dar início a negociações comerciais. Eu acho que nesses dois casos é muito importante considerar o que está acontecendo lá e também os limitantes nossos em termos de pessoal. A equipe toda nossa, ela fica, imagina, todos nós estamos muito ansiosos com essa questão da pandemia, e no nosso caso específico, na nossa área de trabalho, nós queremos avançar para poder realmente entregar os resultados e conseguir dar continuidade a negociações comerciais com novos parceiros também, né? Fazer novas frentes comerciais. Tá certo, ministra, muito obrigada. Nosso tempo já está no finzinho. Gostaria de solicitar à senhora as palavras de fechamento aqui da live e agradecer imensamente a sua apresentação. Bom, muito obrigada mais uma vez a São Paulo Chamber, ao CCX pelo convite, a Glória pela mediação do debate, a embaixadora Irene Vidagala, que nos pôs todos aí em contato, pela sua atuação em São Paulo. Gostaria de agradecer a todas as empresas e dizer a vocês que nós do Itamaraty estamos sempre dispostos a recebê-los, a receber informações por parte dos senhores, indicações de dificuldade, de maior sensibilidade, e pedimos, sobretudo, para que os senhores atuem muito fortemente junto às suas associações, às suas confederações, para que elas possam realmente enviar e fazer pressão sobre o governo em relação aos seus interesses. Como eu disse antes, isso não é figura de linguagem, nem uma forma de tentar agradar o setor privado. Eu não acho que teria sido possível o fechamento, não teria sido possível o fechamento do acordo com a UE e com a EFTA sem um apoio determinado por parte dos senhores. O governo não teria concluído essas negociações se não houvesse a pressão dos senhores em prol dessa abertura. Então, essa pressão das empresas sobre as associações, essas pressões, elas chegam até nós. Não só em relação a preocupações tarifárias, mas também em relação a preocupações relativas a regras de origem. Porque a abertura do mercado ela vai se dar não só em relação à tarifa, mas também aos certificados de origem. Então, esses elementos, eles chegam até o governo. Nós somos negociadores, mas não somos especialistas dos setores como os senhores são. Então, a posição de governo é montada a partir da posição do setor. Não tem como ser diferente, porque são os senhores que dominam essa informação e esse conhecimento. Então, o que eu peço é que nós somos aqui o fim da cadeia, que estamos ali diretamente na negociação na frente do europeu, mas essa cadeia, o início dela está no setor privado. Então, é do setor privado que vem as informações até nós. Então, nós estamos sempre disponíveis, é um prazer poder falar para os senhores, estarei sempre disponível à São Paulo Chamber, ao CCX, ao escritório de representação nosso em São Paulo, para qualquer palestra que os senhores, eventualmente, acharem que nós podemos contribuir, de alguma maneira. Muito obrigada. Ministra Paula, muito obrigada. Gostaria de agradecer imensamente, recebo os aplausos, né, aqui dos nossos participantes. Gostaria de agradecer imensamente a apresentação feita hoje, toda a equipe que me apoiou aqui com as perguntas, o conselheiro Victor, a secretária Sara, novamente o secretário Renato, a embaixadora Irene, muitíssimo obrigada pelas palavras de boas-vindas e pela pergunta. Enfim, agradeço a todos vocês, participantes e parceiros.
Eu gostaria só de informar que essa live, para quem tiver alguma dúvida ou quiser rever alguma parte, ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube, canal SP Chamber of Commerce, e a gente vai passar para vocês o link na mensagem de agradecimento a todos aqui presentes. Mais uma vez, reitero os meus agradecimentos, ministra Paula, parabéns pela apresentação. Muito obrigada, até a próxima live. Obrigada. Tchau a todos.